Alô, alô, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos assistindo, o IA 2021, nessas condições estranhas, mas tentando ficar juntos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite e bora começar. Meu nome é Ana Belisário, eu sou arquiteta, me formei pela FAUSP em 2006. Trabalho com o mercado imobiliário desde então, incorporação, desenvolvimento de produto, principalmente, e desde 2016 eu estou trabalhando nesse projeto na Amata Urban. É um projeto muito bacana da construção de uma indústria em larga escala, a primeira nessa escala no Brasil, de elementos estruturais de madeira engenheirada. Vocês já devem ter ouvido um pouco falar desse assunto por aí, porque está cada vez mais em voga, né? Principalmente nesses últimos 2 anos. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês é contar um pouco da história da construção em madeira no Brasil, de onde ela veio, para onde ela vai, e, sobretudo, alguns conceitos básicos de projeto mesmo para madeira engenheirada, né? A gente entende que é uma demanda que vai ficar cada vez mais crescente. É importante que os arquitetos saibam se posicionar, projetar, compreender essa tecnologia, porque, como toda nova tecnologia em ascensão, a contribuição da arquitetura é sempre fundamental, né, para que a técnica, para que a ciência da engenharia possa se desenvolver. Eu, eu vou começar, na verdade, com um pensamento que eu sempre coloco mais no final da palestra, mas eu acho ele bacana para abrir, para provocar aqui um pouco de reflexão ao longo da palestra, ao longo do meu conteúdo, que eu espero que vocês não achem maçante. Vou tentar ser o mais ágil e didática possível. Esse pensamento é o seguinte: é um pensamento que diz que a arquitetura, né, contemporânea, né, depois desse recorte do modernismo, onde existia uma agenda ética muito óbvia, né? Vocês devem se lembrar daquele livro bacana, Quando o Moderno era uma causa e não um estilo. Então, o modernismo tinha uma agenda ética muito clara, reconstrução racional e rápida e, enfim, objetiva das cidades devastadas pelo pós-guerra ou novas cidades em desenvolvimento, etc. E a gente acaba, depois dessa fase, entrando numa agenda em que a ética vai perdendo um pouco o espaço, assim, ela vai perdendo um pouco a importância. Então, o que alguns críticos da arquitetura contemporânea têm trazido, que eu acho que é uma discussão super interessante, é que, dada a crise climática, né, essa emergência de soluções que atendam alternativas para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera, tão simples quanto isso, na emergência dessa crise, a ética do projetar em arquitetura volta para essa questão e a arquitetura volta a ter uma agenda ética fundamental, importante, urgente e debaixo do braço, né, sob a nossa liderança, sob as nossas proposições. Então, eu gosto muito dessa ideia, assim, eu acho que talvez a gente tenha passado algumas décadas discutindo muito o que é uma ética do projetar, onde construir, para quem, regularização de ocupações, proteção de mananciais, uma cidade mais inclusiva, mobilidade urbana, né, todos esses assuntos. E eu acho que agora a gente está se vendo assim face a face com essa demanda de uma ética do construir, de onde estão vindo os recursos com os quais a gente está construindo as nossas cidades. Eles são renováveis, não renováveis? Que impacto eles causam na natureza? Quanto CO2 eles emitem? Quem está construindo? Quantos colaboradores? Fazendo que tipo de esforço físico? Eles estão expostos às intempéries ou estão trabalhando num canteiro digno, né? Num canteiro protegido, que olha para o corpo humano, para o desempenho humano,
como um ativo a ser protegido. Então, eu acho que a madeira engenheirada ela vem nesse bojo aí de questões, né, absolutamente contemporâneas e urgentes, e acho que por isso ela é tão interessante. Então, agora eu vou dividir com vocês uma apresentação que eu preparei para hoje. E, bom, no fim da apresentação tem meus contatos, QR Code, lá, e fiquem à vontade para me acessar. Esse é o nosso trabalho na Urben, de fato, está sempre disponível para construir alianças, treinamentos, workshops com os escritórios de arquitetura. A gente está aqui no papel da indústria para apoiar o desenvolvimento do mercado. Então, lá vamos nós. Um novo jeito de construir, falar um pouquinho da Urben, essa nova marca da empresa Amata, e o que nós preparamos para hoje, para essa nossa conversa. Eu vou falar um pouquinho, né? Acho que a primeira pergunta que mexeu muito comigo desde que eu estou trabalhando com a madeira engenheirada foi uma pergunta assim muito simples que me fizeram. Ana, mas me conta uma história assim, Aninha, que não dá para entender. Num país com tanta floresta e com tanto território e que tem uma relação de plantio de florestas tão abundante, por que a gente constrói em concreto, né? Por que a gente não constrói mais em madeira? Então, aqui uma visão, uma perspectiva histórica e falar um pouquinho de aspectos gerais sobre esses dois produtos, o que é, o que não é, como eles são produzidos, resistência, comportamento a incêndio e outros aspectos técnicos para ajudar vocês no projeto, no desenvolvimento dos conceitos para os clientes, né? Bom, então, resgatando um pouco lá da nossa formação enquanto sociedade, né? Bom, como todos nós aprendemos um pouco na escola, assim, nas aulas de história, a gente é um povo originalmente indígena, né, com centenas de etnias e povos diferentes, mas que em comum tinham uma característica desse tipo de construção, né, da oca, que varia muito de etnia para etnia, mas em conceito muito parecidas, né, construções leves, feitas a partir de madeira, bambu, de baixos diâmetros reduzidos, cobertas com palha, pissarra, enfim, o material disponível aí no meio ambiente, e construções absolutamente leves, né? Construções de montagem. E a nossa colonização portuguesa, ela traz para o Brasil uma herança ibérica de construção muito marcada. A tradição ibérica, ela traz uma predominância da pedra como conceito construtivo, né? Então, vocês sabem que Espanha, Portugal, França se constrói muito em pedra mesmo, mármore, né? Cantaria, etc. Quando o colonizador português chega no Brasil e não encontra pedra, a gente tem pouca pedra, assim, de maneira geral, pouca pedra no nosso solo, com exceção aí da região do estado de Minas Gerais, mas não é tão abundante disponível em qualquer site que você esteja. Imediatamente começa-se a construir em terra. Então, todo mundo conhece aí um pouco das taipas de mão, de pilão, taipa socada, etc. E o que a gente vê é um desenvolvimento muito aprofundado da construção em terra, que depois vai virar alvenaria, que depois vai virar o concreto, e culmina na arquitetura moderna, né, que, enfim, deita e rola nessa tecnologia do concreto armado, que já está vindo numa corrente histórica de desenvolvimento da taipa, e produz coisas extraordinárias, maravilhosas aí, né, incríveis, acaba escrevendo o nome do Brasil na arquitetura moderna mundial. No entanto, o que fica muito claro é que essa linha de desenvolvimento de tecnologia construtiva baseada em esqueleto, baseada em montagem, baseada em elementos secos, não se desenvolve. Né? Ela dá espaço para o desenvolvimento da taipa, e muito rapidamente a construção em taipa, inclusive, se apropria desse aramado de madeira para usar como estruturante aí das taipas, né? Quase como uma armadura. E rapidamente a terra vem para recobrir
esse esqueleto, esse aramado, né? E a gente conhece, quem já teve a oportunidade de ir no Largo do São Bento, enfim, visitar algumas construções históricas, absolutamente interessante. E quando você estuda um pouco história da construção, história da técnica, fica muito claro como existe uma relação do concreto armado com a taipa de pilão, né? Basicamente, a mesma lógica de sistema, formas e uma alvenaria líquida que se solidifica e depois permanece enquanto vedo e, sobretudo, estrutura. Não estou fazendo aqui alguma crítica ou apologia contra construções em terra, eu acho que, aliás, é um caminho extraordinário, uma porção de desenvolvimentos aí contemporâneos de arquitetura em terra, que é, sobretudo, uma estratégia de sustentabilidade muito interessante. Você usa um material que está disponível no terreno, né? Os nossos terrenos, de uma maneira em geral, para qualquer projeto que você vai fazer no Brasil, assim, muito provavelmente você vai encontrar abundância de terra. Mas a verdade é que essa forma da construção colonial privilegiou a alvenaria em detrimento da madeira. Então, a madeira rapidamente vai aí para um uso acessório, para fazer as terças e o telhado, para fazer as estruturas de apoio das varandas, enquanto o programa é resolvido na alvenaria, né? A pedra separando a construção do úmido da terra e depois a alvenaria resolvendo a taipa resolvendo todo o programa de estrutura e de vedo e a madeira como uma estrutura paralela, né, complementar. Então, assim, eu fico muito intrigada, né, como é óbvio esse caminho, né, de que vem lá do 1600 e continua até hoje na construção da casa, enfim, da casa da autoconstrução ou desse mercado informal no Brasil inteiro, né? Tijolo e a estrutura do telhado segurando as telhas, e é só isso, né? Então, enfim, uma relação muito óbvia, muito nítida com o concreto armado, que, enfim, também não é aqui meu papel fazer uma apologia contra. Foram 100 anos de concreto armado, construímos coisas absolutamente inacreditáveis, o concreto armado faz parte da nossa gramática construtiva, mas fato é que, do ponto de vista de estratégia de sustentabilidade, de uso de recurso natural, o concreto consome pedra, consome areia e usa madeira como suas formas de uma forma dispendiosa, né? Depois essas formas são todas descartadas. Então, assim, o nosso entendimento é que a madeira engenheirada ela entra como uma dieta construtiva, né? Ela entra como um complemento para procurar deixar o concreto armado para momentos, soluções num edifício ou para a cidade, onde só ele realmente consegue atuar, pontes, fundações, subsolos, estradas, caixas d'água, reservatórios, enquanto a madeira pode perfeitamente complementar a nossa tradição construtiva com elementos estruturais, né? Então, o concreto vai tendo seu caminho no Brasil e ele está tão arraigado na nossa cultura que a gente, inclusive, esquece que concreto tem patologia, que concreto também tem questões de durabilidade, que concreto tem detalhamento, né? Parece que a gente é como andar de bicicleta, assim, a gente basicamente nasceu, né? Os arquitetos, a gente nasceu dentro dessa linguagem, para a gente é muito fácil entender os seus usos, né? Esse caminho da arquitetura de terra que chega no concreto armado, a gente realmente não viu a mesma coisa acontecendo na linha de baixo. A arquitetura indígena de montagem chegando numa arquitetura complexa contemporânea de madeira. Por quê? Aí até um pouco político, vocês me desculpem, mas acho que a arquitetura também é política. Acho que tem uma construção uma construção muito óbvia do colonizador do que é a civilização, né? Esse conceito de que o colonizador está trazendo a civilização, portanto, a Europa, portanto, a Europa ibérica, e só dura, ou só é sagrado, ou só é considerado dentro do processo civilizatório, que é construído em pedra. Se a gente não tem pedra, vamos construir em
num simulacro da pedra, que é a terra, é o tijolo, a alvenaria, o concreto. E a construção leve, a construção de elementos delgados, a construção de montagem, que é a construção de origem indígena, é relacionada ao primitivo, ao que não dura, ao que entra água, um pouco o que tem que ser aclimatado à civilização, né? Uma pena, porque hoje existem estudos muito interessantes da arquitetura das ocas, e é realmente uma arquitetura sofisticada do ponto de vista de projeto, né? Lembra muito a arquitetura de estaleiros, né? Só que invertido, e realmente teria dado muito caldo assim para a nossa cultura construtiva se a gente tivesse, por exemplo, sido colonizados por ingleses ou alemães que já tinham a construção em madeira como sua gramática principal. E a gente fala muito aqui, gente, é um elogio de todos os materiais, né? Eu acho que é muito mais do que uma noção de madeirolândia, ou é só a madeira agora que está na moda, e é em madeira, é tudo em madeira, eu quero tudo, fachada, embasamento, subsolo, nem aí. Não é isso que a gente entende, tá? Todos os materiais têm suas qualidades e vicissitudes, suas patologias, seus detalhamentos, tem sua performance, e o ideal é que a gente consiga identificar no nosso projeto que material resolve melhor cada demanda, né? Coberturas, paredes mais pesadas, todo o trabalho de terra, de subsolo, que o concreto sempre vai fazer muito bem, a pedra, e a madeira voltando aí para o time, né, para o Dream Team dos materiais construtivos. Né? Lembrando, acho que essa imagem é um pouco mesmo esse resgate. Patologia, todos os materiais vão ter. Essa pergunta vem sempre nos encontros, nas palestras que eu faço. Aninha, mas e cupim? Incêndio? E água? Sim, existe cupim, existe fogo, existe umidade, e nós temos um pacote de técnicas para mitigá-las, e é muito importante que a gente não tenha medo de falar desse assunto, que a gente pesquise, que a gente pergunte, que a gente entenda, para que a gente consiga fazer um projeto que evite patologias, e não que, né, que a gente fique ali rezando para que nada aconteça e dê tudo certo. Bom, vou falar um pouquinho agora, rapidamente, né? Eu disse que a gente tem pouquíssima tradição em arquitetura em madeira, mas a gente tem alguma tradição, e eu acho sempre muito legal resgatar esses nomes. É importante que eles morem no repertório de quem está começando a se interessar em projetar em madeira engenheirada, né? Começando aí com a dinastia, vou chamar de dinastia, porque foram 3 gerações, né, de arquitetos associados, né, o Bernardes e Jacobsen, que se separaram recentemente, mas acho que a história toda começa um pouco com o Sérgio Bernardes, que apesar de vocês não estarem vendo nenhuma madeira aqui nesse projeto, ele já começa... Ele tem uma pesquisa que não é única e exclusiva do concreto armado, né? Nós somos, eu sou filha de FAUSP, arquitetura moderna brutalista, Paulo Mendes da Rocha, Carlos Leme, Bratic, enfim, essa turma, Artigas, né? Essa turma toda que basicamente a gramática construtiva era o concreto. Então, o Sérgio Bernardes já tem uma outra abordagem: pedra, metálica, coberturas leves, concreto na estrutura, mas vedo de tijolo. Então, esse mix, ele começa, no meu entendimento, a abrir um pouco o caminho para outras pesquisas. Depois vem Cláudio Bernardes, eu acho, assim, eu me encanto muito, eu pesquiso muito o trabalho dele. Claro, é um trabalho aí com eucalipto, com madeira roliça, com costuras, né, com amarrações, conexões, inclusive indígenas, né, assim, de caiçaras, de uma inspiração notadamente originária. Claro, a gente não consegue transpor isso para um edifício de escala, multipavimentos, 20 andares, mas é muito interessante como pesquisa formal. Depois, todo o trabalho incrível aí do Bernardo Jacobsen no escritório, que realmente se apropriam desse espaço de pesquisa, estudo de madeira, e que já começando a usar um laminado colado,
e madeira serrada para o telhado, e madeira no xarabe, enfim, começa a desdobrar um pouco essa gramática da madeira engenheirada para a arquitetura brasileira, enfim, indo mesmo para a Mata Atlântica, indo para a casa de praia, tentando entender como é que funcionam essas intempéries, como que o clima interfere na resistência, na durabilidade, nos aspectos de fachada da madeira, né? E mesmo separados, os escritórios hoje em dia continuam nessa pesquisa, acho muito bacana. Bom, também não dá para falar de arquitetura em madeira sem falar do Marcos Acaiaba, nessa casa do Hélio Olga, que é o dono da Ita Construtora, uma empresa pioneira em laminado colado de madeira. Apesar de Marcos Acaiaba usar basicamente madeira serrada, nativa brasileira, né, vocês vão entender que o conceito é um pouquinho diferente do que eu vou falar. É muito bacana entender partido arquitetônico, lógicas de cobertura, balanços, recuos, esses pilares colmeia que ele usa para dar conta das plataformas, enfim, uma pesquisa de repertório aí que eu sempre indico. Carlos Mota, que a gente conhece muito pelo mobiliário, mas também tem uma pesquisa dessa madeira mais bruta, em contato com a pedra. Alguns exercícios muito legais aí, Álvaro Puntoni, do Grupo SP, da arquitetura, da próxima Generation Next, né, a próxima geração da arquitetura contemporânea brasileira, já tentando resgatar um pouco uma mistura de materiais, né, madeira, pedra, telha, vidro, brise, alvenaria lá no fundo. O trabalho do Andrade Moretin, que é incrível também como referência, com um pensamento de escolher materiais industrializados, materiais de catálogo disponíveis no mercado e como esses materiais se encontram num projeto, procurando atender o programa da melhor forma possível, com muito pouco impacto na natureza. Eu acho que isso talvez do ponto de vista de partido, de implantação de arquitetura da madeira engenheirada, é o ponto mais importante. A madeira engenheirada permite que a sua edificação, qualquer que seja a escala, pouse no terreno, né, com as patinhas muito delicadas, ao invés de uma grande movimentação de terra, arrimo, aterro, terraplenagem, laje, radier, etc. Um pouco mais de Andrade Moretin. Bom, então, aqui queria esclarecer um pouco também, trazer uma ideia bacana, que por que diabos, Aninha? Todo mundo fala que a madeira engenheirada é a grande alternativa sustentável para a crise climática. Então, é bom entender o conceito. Por que a madeira engenheirada é uma escolha que ajuda muito, enfim, o ecossistema a continuar sobrevivendo em índices saudáveis? Porque a madeira, quando a árvore cresce, a árvore respira ao contrário da gente. Ela solta oxigênio para a atmosfera e ela suga gás carbônico, CO2. Então, a árvore tem a capacidade de capturar 1 tonelada de gás carbônico por metro cúbico. É bastante, né? Um pouco a título de comparação, o concreto armado vai emitir 0,5 tonelada e o aço emite quase 2, né? Então, a madeira não só não emite, como estoca. O que isso significa na prática? Quando eu vou analisar um empreendimento, um edifício, um projeto, eu faço um pouco um saldo, uma conta corrente, créditos e débitos. O que eu estou emitindo e como eu estou mitigando. E, na verdade, a estratégia de adotar estruturas em madeira é possivelmente hoje a estratégia mais infalível para derrubar o número final de emissões de gás carbônico da sua edificação, do seu empreendimento. Além disso, ela traz uma redução de cerca de 50% no tempo de obra, por se tratar de um sistema industrializado, né, pré-fabricado, e com os benefícios ambientais decorrentes também dessa obra mais rápida, uma obra de montagem, sem desperdício, pouco uso de água, quase nenhum descarte, etc.
Um outro ponto legal aqui também que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem importante, as pessoas me perguntam muito, é a seguinte frase. Vamos ver se alguém aí está pensando essa frase nesse exato momento. Tá bom, Aninha, legal, madeira é renovável, né? Que você vai lá, você replanta, ela cresce de novo, estoca gás carbônico, mas e aí? A gente vai começar a construir prédios de madeira na cidade, vamos acabar com a Amazônia? Não, não vamos. Por quê? A madeira engenheirada, né, como está sendo desenvolvida hoje no mundo, ela está baseada em árvores coníferas, tá aqui grifadinho. Pinos, abeto, Douglas fir, o spruce, enfim, são primos. As coníferas são aquelas árvores bem amarelinhas, clarinhas, que a gente às vezes fala, madeira nórdica, né? A gente também tem pinos exóticos aqui no Brasil e tem alguns pinos, inclusive, nativos. Então, na natureza, existem dois grandes grupos de árvores: as coníferas e as folhosas. As folhosas são as madeiras duras, resinosas. Todas as madeiras nativas brasileiras, todas aquelas espécies da Amazônia que a gente ama, ipê, angelim, cumaru, são folhosas, são madeiras duras. A madeira engenheirada, como técnica, prefere as coníferas, as madeiras moles, de mais baixa densidade, são mais trabalháveis em serraria, aceitam melhor o uso da cola, recebem melhor tratamentos químicos de aditivos, né, para atingir durabilidade. Então, com isso, o que a gente está vendo, na verdade, é um deslocamento do consumo de madeira nativa brasileira da Amazônia para um consumo de florestas plantadas, principalmente na região sul e sudeste. Então, hoje a gente tem dois grandes grupos de florestas plantadas para usos específicos. A gente tem todo o plantio de eucalipto, né? Então, plantar florestas é uma atividade chamada silvicultura. Quando eu vou pegar a árvore na floresta nativa original, isso se chama manejo. As duas atividades podem ser sustentáveis e certificadas, mas no nosso entendimento, o plantio é ainda mais seguro. Por quê? Eu trago essa madeira mais perto do mercado consumidor, são florestas onde eu tenho total controle sobre espécies, espaçamento, eu controlo o nível de água no solo, eu tenho as áreas de reserva de floresta original, 50% de Mata Atlântica com 50% de floresta plantada, então eu consigo cuidar da fauna, travessia de fauna, biodiversidade de espécies. Enfim, é um controle muito mais... É o boi engordando ao olhar do dono, enquanto na Amazônia a gente está num processo, né, num contexto muito mais complexo de manejo, de obtenção de madeira. Então, a gente acredita muito no desenvolvimento da silvicultura no Brasil. O eucalipto teve um grande salto nos últimos 40 anos. A gente acha que o pinus segue a mesma tendência. Então, como funciona a madeira engenheirada? Eu pego um tronco, desbasto as pontas, obtenho uma tora, e essa tora vai ser desdobrada numa serraria em lamelas. São tábuas, tá, gente? Tabuinhas de 2, 3 centímetros, às vezes até 4. Essas lamelas são coladas com uma cola estrutural, expansiva, PUR, e passam por um processo de prensa para conseguir formar o elemento estrutural. Uma coisa legal de falar aqui, todo mundo arquiteto, todo mundo projetista, a madeira, ela é muito parecida com o concreto armado. A direção das fibras é como se fosse a direção da armadura. Então, isso é muito importante quando você vai, enfim, dimensionar, projetar, ou mesmo visitar a obra, ver se está tudo certo, se o elemento está na posição correta. A direção da fibra é a direção do esforço. Hoje existem no mundo 2 produtos principais de madeira engenheirada, o MLC, ou glulam, e o cross-laminated timber. No MLC, as lamelas são todas coladas numa única direção. No CLT, a cada camada, as lamelas estão numa direção ortogonalmente oposta. Com isso, o MLC ele vai produzir elementos lineares para serem usados como vigas ou pilares, e o CLT são panos estruturais de dimensões de até 3 por 12 metros, vão atuar como lajes ou paredes estruturais.
O processo produtivo do CLT e do MLC são muito parecidos, já falei um pouco, floresta plantada, tora, serraria, as lamelas, processo de secagem, tratamento e ressecagem, o processo de classificação, finger jointing, aplanamento, adesivo, prensa, usinagem e a montagem em obra já direto no lugar. Por isso eu gosto, assim, apesar de não ser o termo mais sexy do planeta Terra, o engenheirada, do madeira engenheirada, ele explica muito bem que esse processo todo é o que dá durabilidade para o material, né? Então, a madeira tem resistência, tem performance, tem robustez, e todos os eventuais defeitos da madeira, como material estrutural de longo prazo, são corrigidos nesse processo. A mesma coisa para o MLC, só vai numa linha diferente de prensas. Bom, aqui é uma carinha do CLT, então aquela história das lamelas, cada direção, né, de direções diferentes a cada camada, um CLT de 5 lamelas, é um produto muito típico do mercado. MLC, pilares e vigas, já um produto mais antigo, CLT foi desenvolvido na virada de 1999 para 2000, o MLC já tem 100 anos na história da técnica aqui no Brasil, com as indústrias Ralph desde a década de 40. Aí um painel CLT chegando em obra, uma obra nossa, inclusive, já com os recortes na CNC. A CNC é uma máquina de controle numérico, ela é uma router de grandes proporções. O papel da CNC no processo da madeira engenheirada é transportar para os elementos master panel os recortes de projeto, né, compatibilizado através dessa etapa chamada PCP, que é basicamente um projeto de produção dos elementos. Aqui mostrar um pouco para vocês algumas vigas de MLC, já todas coladinhas esperando acabamento. Vejam as lamelas e as linhas de cola. Uma prensa de chão manual de MLC, uma prensa bem antiga, mas enfim, ainda se usa principalmente para elementos curvos. Aqui os elementos estruturais já aplainados, então vejam aqui as lamelinhas, já está colada e prensada, já está aplainada para receber acabamentos, com a linha do refile, né, para dar o exato tamanho do elemento. O CLT é um produto um pouco mais complexo, né, ele é um produto de superfície, né, ele tem área, então as prensas são enormes, são realmente linhas de produção diferentes, né? A prensa tem que ter esse tamanho, o tamanho da peça, 3x12, tem que conseguir aplicar uma pressão pneumática importante. Então, hoje, o que é mais indicado, mesmo tecnicamente no mercado, são as prensas hidráulicas de CLT. Então, eu acho muito linda essa narrativa toda, porque é um material ancestral que é usado desde que o homem, sei lá, deixou de ser nômade, começou a construir, caiu em um grande desuso nos últimos 100 anos, principalmente depois do grande incêndio de Chicago, 1808. As seguradoras, né, os clientes, a comunidade, os prefeitos, todos muito apavorados com a combustibilidade do elemento madeira, baixaram uma série de normativas que agora, né, dos anos 2000 para frente, a gente vem retomando, recuperando, revisando e voltando a análises, critérios mais baseados em performance e não em prescrição. Aí, bom, CLT no elemento parede, já com a prerrogativa da CNC fazendo as aberturas, uma laje de CLT chegando em obra. Aqui, gente, os conceitos técnicos eu vou passar assim um pouco mais en passant, porque no final, quando vocês baterem lá o QR Code, vocês entram no nosso mailing para receber todo esse material. Quem quiser a apresentação também, só pedir. E, sobretudo, a divulgação dos nossos cadernos técnicos que já estão disponíveis para download, onde a gente congrega aí essas informações que são bem úteis para projeto. Então, a madeira tem é contraintuitivo que eu vou dizer agora, ela tem quase a mesma resistência à compressão do concreto, então ela tem uma performance muito bacana, com 1/5 do peso do concreto. Então, do ponto de vista de pré-dimensionamento, espessura de laje, dimensão de pilar, vai ser sempre muito parecido com o concreto.
uma tabelinha de pré-dimensionamento, né? Vig laje, biapoiada contínua ou balanço. A gente, com o tempo, vai também tá transformando essas informações em calculadoras, em softwares, em programinhas de apoio. Lá no final, bate o QR Code, se cadastra para ir sempre recebendo as nossas informações. Aí falar um pouquinho desse aspecto, né, que a durabilidade é um aspecto muito importante, porque a madeira, ela é o povo diz assim, a madeira é inimiga da água. Na verdade, ela é amiga. Ela gosta tanto da água que ela suga a água para o seu interior. Talvez vocês se lembrem lá na aula de química, biologia do ginásio, o conceito da capilaridade. Quando você coloca um papelzinho, um guardanapo numa solução com água e a fibra puxa a água de baixo para cima, ela vai sugando a água, né? Como a árvore se alimenta e essa memória continua dentro da madeira. Então, a gente sempre tem que ter esse conceito em mente. Se a água estiver em contato contínuo com água, desculpa, se a madeira estiver em contato contínuo com água, seja água do solo, seja água represada, ela vai transmitir essa água para o interior da estrutura, o que pode causar, com o tempo, patologias de apodrecimento, né, de fungos, bolores, etc. Claro, vocês viram lá no comecinho que existe um tratamento prévio com aditivos químicos e com secagem, isso previne a durabilidade da madeira, mas mais importante do que isso para o aspecto da durabilidade é o detalhamento arquitetônico, é entender certos conceitos, levantar a madeira do solo, trabalhar com sistemas de fachada desejavelmente transparentes para que a gente possa continuar mostrando a madeira lá no fundo, mas que ela tenha uma relação de estanqueidade com a atmosfera e que ela seja exposta com controle, onde eu sei que a madeira não está tomando chuva de topo, onde a água que ela toma vai poder evaporar e, sobretudo, sem puxar a umidade natural do solo transitando aí pela estrutura. Então, vocês sempre vão ver muitos detalhes de pezinho de pilar, seja metálico ou em concreto. Então, esse aspecto é muito importante. Eu acho que ele não é só importante, ele também é estratégico do ponto de vista de arquitetura, porque ele é um detalhe necessário, mas ele é um detalhe que traz linguagem, ele é um detalhe que constrói partido, né? Que constrói diferenciação para o seu projeto. Então, meu conselho aqui para a turma é, ao invés de deixar isso para o detalhamento do engenheiro, calculista, como a última folha de entrega que você vai trazer para a sua estrutura de madeira, traz isso para o conceito, traz para o estudo preliminar, qual é a estratégia de proteção de detalhes, de encaixe de conexão, de proteção do solo que eu vou adotar e como isso vai trazer linguagem para a minha edificação, sobretudo. Bom, a gente fala um pouquinho também dos tratamentos químicos lá em cima, mas basicamente são esses tanques que se chamam autoclave, a gente coloca as lamelas lá dentro, injeta aditivos, aplica pressão e volta essa madeira para secagem. Hoje no Brasil a gente recomenda fortemente o uso de aditivos químicos, CCA, CCB ou micro CAC, para o tratamento dos cupins. Tem muito cupim de solo no Brasil, é perigoso. Bom, falando um pouco de incêndio agora, eu acho que a primeira noção que o pessoal não confunde um pouco é que o TRRF, o tempo de resistência, ele não está relacionado a que tipo de material você está adotando. Na verdade, ele está relacionado à altura e ao uso da edificação. Então, o TRRF de 90 minutos pode ser atendido com concreto, metálica, madeira, alvenaria estrutural, com o que eu quiser. Como a madeira se comporta no incêndio? A madeira é combustível, mas ela queima devagar, ela queima de forma linear, e a queima a espessura de material queimado protege o miolo da madeira. Então, para calcular estruturas de madeira, a gente usa esse método chamado Sharing, ou método da seção reduzida, que significa que eu vou calcular quantos minutos a minha estrutura tem que resistir em situação de incêndio, colocar esses milímetros adicionais na estrutura que vão queimar e que podem ser desconsiderados como ação estrutural naquele momento de incêndio
Esse é um método que está em todas as legislações hoje publicadas no mundo sobre madeira engenheirada e está na norma brasileira também, NBR 7190, para quem quiser pesquisar melhor esse assunto. Tudo isso para dizer que a madeira é combustível, mas ela é segura em situação de incêndio, e todos os corpos de bombeiros começam a entender esse conceito. O Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo, principalmente, que é com quem a gente trabalha, está inclusive desenvolvendo um material super legal, uma apostila de pré-aprovação de prédios multipavimentos de madeira. Cadastra lá no QR Code no final para você receber esse material. Aqui falei um pouco dos detalhes construtivos, também se cadastra lá para receber. A gente está fazendo um esforço de tradução do que são os detalhes de construção típicos e usuais para madeira engenheirada numa leitura do que é o nosso mercado de construção civil, nosso clima, nossos custos, né? Porque a referência é toda muito europeia, nórdica, que é um contexto completamente diferente de clima, sobretudo, muito mais frio e muito mais seco. Todo o universo das conexões, hoje existem algumas empresas incríveis, fica aí a dica para vocês pesquisarem a empresa Rotoblas, que tem catálogos muito legais de conexões de todos os tipos, famílias, que vocês possam imaginar, e produtos acessórios, mantas, controladores de decibéis, etc. Performance térmica da madeira excelente, é um ótimo isolante térmico, então atenção aí você que vai projetar uma laje corporativa, ela traz redução em BTUs para o ar-condicionado, tá? É uma redução importante, é bem legal considerar isso em projeto. Do ponto de vista acústico, a madeira vai se comportar bem legal como isolante de ruído de ambientes, mas ela é ruim, né? Ela é um pouco deficitária na transmissão de ruído entre pavimentos. Então, é sempre muito importante ter um consultor de acústica, calcular essas diferenças e quanto vai ficar faltando para você complementar com as mantinhas da Rotoblas, com contrapiso de concreto não estrutural, enfim, com a solução que for mais apropriada para o seu projeto. Um outro ponto super bacana também de considerar quando você está projetando é a logística. Que tamanho as peças tem que ter para entrar no caminhão que vai levar para a obra? É muito diferente do conceito do moldado em loco, que a gente está tão acostumado. Isso faz parte da definição do partido arquitetônico junto com a estrutura, né? As peças chegam em carretas já direto para a montagem. Aqui também um projeto que a gente fez aqui no Brasil, é o primeiro edifício multipavimentos, né, acima de 2 pavimentos, que usa lajes de CLT no Brasil, vigas e pilares MLC, parceria aí da Mata Urban com a Rewood, uma empresa brasileira que foi responsável pela montagem. Então, quem quiser saber mais sobre esse projeto também, procura a gente, entra no nosso site, nas nossas redes, tem bastante material publicado, um pouquinho de fotos da montagem limpa, parecia que a obra tinha sido entregue ali no momento. Para finalizar, eu queria trazer esse conceito muito bacana que eu aprendi com o Hélio Olga e dei uma expandida, né, com toda gentileza aí, Hélio, que é o professor, mas a gente expandiu um pouco esse conceito, que é o conceito de como projetar num clima tropical e subtropical. A gente tem muita referência em madeira de contextos frios, né, temperados, lugares onde você vai ter neve, um clima muito seco, menos chuva, e aqui a gente basicamente está projetando, né? Nós moramos na floresta, a gente às vezes esquece, mas nós moramos dentro da Mata Atlântica, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, todo esse litoral aí, as cidades do litoral, que é esse conceito do chapéu, bota e capa, que é um conceito muito simples, muito bacana, que é assim, tá bom, legal, você vai fazer uma trilha na Mata Atlântica para ver passarinho, para caminhar. Como você vai? Você tem que ir de bota para o seu pé não encharcar, você tem que ir de chapéu para não tomar muita chuva na cabeça, pingos, e você veste uma capa, um impermeável, um corta-vento, um corta-água, para que você consiga ir batendo essa água que vai caindo de você e chegar no fim da sua jornada mais ou menos seco.
Então, esse é um conceito que eu gosto de trazer porque ele é muito simples, ele gruda na cabeça. E quando a gente pensa em madeira, a gente está pensando em estruturas de madeira, a gente pensa com a mesma lógica. Como que eu vou cuidar da minha cobertura? A chuva de topo é sempre a mais perigosa. Como que eu vou cuidar do meu envelope? É a capa, é ideal que ele seja impermeável, que a madeira fique revelada através de uma transparência, ou se eu quiser adotar algum revestimento de madeira na fachada, ele não é estrutural, ele é outra solução. E a bota, levantar um pouco a madeira do solo nesses detalhes de pilares e sempre trabalhar os embasamentos, subsolos, laje do térreo, eventualmente até um primeiro pavimento em concreto armado para criar essa estanqueidade, essa separação da umidade do solo em relação aos elementos estruturais de madeira engenheirada. Aí, finalizando, né, gente, só aqui colocando um pouco nossa forma de trabalhar. A Urba, então, é uma indústria, ainda somos pré-operacionais, nossa primeira produção vai chegar no mercado em outubro do ano que vem, então a gente já está orçando e fechando contratos e preparando os pedidos para essa primeira leva de lançamentos. A nossa indústria vem aí com uma capacidade de 100 mil metros cúbicos, isso dá em metros quadrados cerca de 500 mil metros quadrados por ano de projeto, então a gente tem uma boca boa de fábrica, vamos conseguir atender projetos grandes, com agilidade, com segurança de entrega, com puts de um prazo e um preço excelente em relação ao preço praticado hoje pela indústria nacional, que realmente atua com menos volume e acaba ficando em outras faixas, né? Sobretudo, cadastrem-se, sigam a gente nas redes, a gente sempre publica muitos conteúdos técnicos, webinars, artigos, textos em blogs, apostilas, caderninhos, calculadoras, e isso é muito importante. A gente sabe que a gente não está fazendo só uma mudança técnica, a gente também está fazendo uma mudança de cultura, de pensamento de canteiro, de pensamento de projeto. Então, contem com a gente aí nessa transformação, né? Como eu falei lá no começo, essa necessidade contemporânea, urgente, de que a arquitetura consiga contribuir para a mitigação dos efeitos da emissão do gás carbônico na atmosfera. Acho que esse é hoje a nossa grande bandeira como ética do projetar. Então, é isso, contem comigo, muito obrigada e nos vemos logo em breve.